Queridos irmãos e amigos, tempo de pensarmos no Salmo de número 91 e eu gostaria então de fazer alguns comentários introdutórios antes de engajar com o texto propriamente dito. O Salmo 91, à semelhança de outras passagens bíblicas, ele é abusado. Você, por exemplo, verá em muitos filmes o sepultamento de pessoas que viveram de uma maneira dissoluta, longe de Cristo, e no final recebendo um sepultamento abençoado, entre aspas, por Deus, porque o Salmo 23 está sendo lido. O Salmo 91 passa por um processo semelhante, de um uso místico. E você sabe de lares que têm a Bíblia aberta no Salmo 91. Eu já vi a Bíblia aberta em bancos, em repartições públicas no Salmo 91. E isto invoca um quê de proteção. Então, tendo a Bíblia aberta no Salmo 91, que fala sobre proteção, eu serei protegido automaticamente, a despeito da maneira como vivo. O que é contraditório e completamente contrário àquilo que Deus espera daqueles que o servem. O Salmo 91 não é para ficar aberto sobre uma mesa, numa prateleira, ele é para ser lido e assim a sua verdade absorvida em nossas vidas. Muito bem. O Salmo 91 deve estar aberto então não sobre a mesa, não num cômodo como forma de proteção, mas o Salmo 91 deve estar aberto na alma como expressão de um pertencer a Deus que é real e verdadeiro. Mas também o Salmo 91, ele é de grande importância para nós estudarmos, porque ele é uma passagem, ou deste salmo, 2 versos são citados por Satanás, pelo diabo, ao tentar Jesus Cristo. Vocês se lembram das passagens de Mateus, no capítulo 4, dos versos 1 até o verso 11. A tentação de Cristo também é mencionada em Marcos, de uma maneira bem resumida, mas de maneira semelhante no Evangelho de Lucas. E você então encontrará nessas passagens paralelas que a tentação de Cristo no deserto, ela tem 3 propostas: de transformar pedras em pães, depois se jogar do pináculo do templo para que os anjos segurem o Messias e, por fim, se prostrar diante do diabo para que ele entregasse o reino, os reinos deste mundo e a sua glória para aquele que se prostrasse diante dele. Então a ordem em Mateus é pães, queda e reinos. Em Lucas, a ordem é um pouquinho diferente, mas os itens são os mesmos. A ordem é pão, reinos e depois, enfim, a queda, se lançando do pináculo do templo para que fosse pego então e sustentado pelos anjos. Muito bem, tudo isso para dizer que, no contexto da tentação do Senhor Jesus Cristo, tanto Mateus quanto Lucas fazem referência ao fato de que o diabo tentou Jesus a se jogar do pináculo do templo e que, argumentando que que os anjos iriam sustentá-lo. Mas aqui então eu quero chamar sua atenção para um detalhe muito, mas muito importante. E esse detalhe ele é mencionado também por Matthew Henry em seu comentário bíblico. E observe só como a coisa é sutil, porque em Mateus no capítulo 4, versos 5 e verso 7, você tem que o inimigo está tentando o Senhor Jesus Cristo, e a proposta vem da seguinte maneira. Mateus 4, verso 5 ao verso 7. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a seu respeito, eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também
está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Matthew Henry observa que quando Satanás, o diabo, cita as Escrituras na segunda tentação, de acordo com Mateus, que seria a última tentação de acordo com Lucas, o inimigo cita o Salmo 91. Mas ao citar o Salmo 91, respectivamente os versos 11 e 12, observe só o que dizem os versos 11 e 12 do Salmo 91. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas tuas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Observe que o Salmo 91 está sendo citado por Satanás na tentação de Cristo. Porém, existe uma parte desta citação que foi colocada de fora, ou seja, deliberadamente deixada de fora, que é a segunda parte do verso 11. Então, se você ler Mateus capítulo 4, versos 5, 6 e 7, quando Satanás cita o Salmo 91, ele cita a primeira parte do verso 11 e o verso 12 completo. Mas a segunda parte do verso 11 fica de fora. E o que diz a segunda parte do verso 11? Para que guardem você em todos os seus caminhos. Ou seja, Matthew Henry argumenta que a partir do momento que eu e você deixamos os caminhos, nós estamos fora da proteção. Só que isso Satanás não cita. O que é em si mesmo uma grande lição, porque nos adverte acerca do uso inapropriado das Escrituras. E quando você deixa o Salmo 91 aberto em sua casa como um amuleto de sorte, você está usando a Bíblia de maneira inapropriada. E assim, nós precisamos corrigir essas práticas místicas, não é? De bater na madeira. Essa mesa aqui é de madeira, só estou usando como exemplo, não acredito. Mas quantas e quantas vezes eu vejo pessoas, até mesmo no contexto evangélico, depois de uma afirmação dizendo que dê certo, elas batem na madeira, elas carregam esta carga cultural mística, que muitas vezes se expressa de maneira involuntária, até inconsciente, em nossa forma de viver a vida cristã, e nós devemos ter cuidado com isso. E o Salmo 91 é um belíssimo salmo, sendo vivido em seu contexto próprio. Senhoras e senhores, Deus nos prometeu uma chegada segura no reino, mas Ele não disse que seria uma navegação tranquila. Há uma vasta diferença entre acreditar que será tudo uma navegação o tempo todo tranquila. Ele não disse isso. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A chegada é certa. A jornada, ela é turbulenta. Então, se segurem, apertem os cintos, porque ele não sumiu. Ele continua no controle. Ele está como aquele que soberanamente guia as nossas vidas. E eu creio que estas ressalvas introdutórias são importantes para que nós, então, nos apropriemos do texto de maneira correta. Nós não queremos o exercício de um salmo de maneira mística, nós queremos a prática de um salmo, viver a mensagem desse salmo de uma maneira que seja fiel, ou seja, uma expressão de fé, de um relacionamento vivo e verdadeiro com aquele que é o Senhor Deus Trino de Israel. O Salmo é fascinante. O Salmo, ele é tremendo. E nós precisaríamos de muito tempo para analisarmos todas as nuances, todas as doutrinas, todos os aspectos que nutrem a alma. E eu recomendo que você leia esse Salmo com muito carinho, com muita atenção, porque ele fala de uma proteção espiritual. Não é uma proteção somente material, não é somente uma proteção contra o Covid-19, é uma proteção contra o mal que se instala na alma
e pode fazer com que nós sejamos arruinados para a eternidade. Então é um salmo que fala de proteção espiritual. Envolve proteção existencial? Sim, mas não é somente isso. Caso contrário, nós faríamos da mensagem algo somente para esta vida e, consequentemente, algo muito místico. Não, a mensagem é de fé para a eternidade. Eu estarei seguro no meu Deus e estarei seguro para sempre. E isto tem sido experimentado por muitos ao longo da história, ainda que passando por momentos de grande tribulação e de grande provação. Então, eu gostaria de propor que nós considerássemos o Salmo 91 da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o verso 1, que fala sobre uma referência absoluta na vida do salmista. Esta é uma referência, esse é um ponto referencial que não passa por alterações. A geografia está estabelecida, o norte está dado. E o Salmo diz assim no verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Este é um princípio de referência, é uma referência certa. Aquele que assim faz. Vem então no verso 2 a resolução. Diz o Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Em primeiro lugar é afirmada a referência. Em segundo lugar, no verso 2, a resolução. Diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Dos versos 3 ao verso 13, você tem a reflexão. E esta reflexão ela é extremamente encorajadora, porque ela fala da proteção de Deus que agirá em função do seu povo, em nome do seu povo, para a preservação do seu povo, aconteça o que acontecer. E aí o Salmo segue dizendo: pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele o cobrirá com as suas asas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é a proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Verso 9, você disse: o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. É claro que esse salmo está falando de uma verdade espiritual. Nós estamos seguros em Cristo. Ainda que alguns de nós experimentemos, sim, doenças sem cura, ataques irreversíveis, execuções injustas. Lembre-se de Apocalipse. Até quando, Senhor? O Senhor não vingará o nosso sangue? E a resposta: até que o número daqueles que serão executados esteja completo. Ou seja, pessoas inocentes em nome de Cristo passarão por experiências que, de uma certa maneira, existencialmente falando, contradizem o Salmo 91, mas não contradizem porque o Salmo 91 não está falando de livramento meramente humano, somente material, físico. Ele está falando de uma libertação espiritual. A promessa é de reino eterno, não é de terra para sempre. A vida aqui sem problemas. E neste contexto, então, nós chegamos ao verso 14 e os versos até o verso 16. Deus diz: porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, o Senhor Deus está neste salmo dando a razão pela qual ele ajudará o seu povo. Porque esse povo se apegou a mim, esse povo, por amor, se apegou a mim, e eu então o livrarei. Mas eu mesmo, Deus, que fala através da palavra, eu estarei com eles na angústia. Eu estarei com eles no sofrimento. Mas eu farei com que eles vivam muito além daqueles que são os dias terrenos, materiais, existenciais. Ele está falando de vida eterna. Queridos irmãos e amigos, o meu desejo é que nós experimentemos esta proteção espiritual que faz com que nós passemos por circunstâncias angustiantes, difíceis, dolorosas, mas experimentando o consolo daquele que sabe e pode todas as coisas. E eu quero terminar lendo a palavra no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11 e 12. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos está chegando. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Fique firmes em todos os caminhos. Certo? Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Verso 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. E lá, na presença dele, chegarem sustentados pela graça. Que Deus assim nos ajude. Até a próxima.